Muito bem, vamos voltar a falar daquele caso de um avião, um bimotor, fez um pouso de emergência, posso dizer assim, na estrada. O serviço de investigação e prevenção, o chefe desse serviço, cuja base é em Manaus, está em Rio Branco para investigar as causas desse pouso na 317. Muito bem, levantou-se a suspeita de que a Torre de Rio Branco não teria dado autorização para o pouso, o que já foi descartado. Já foi descartado. Eu quero mais detalhes dessa história. Mais detalhes dessa história com o repórter Gerson Rondon. Pode colocar o Gerson aqui no monitor? Gerson. Muito boa tarde. Na tarde de segunda-feira, um pouso forçado de um bimotor na pista da BR-317 em Senador Guiomar gerou uma série de protestos. A aeronave que vinha de Tabatinga estava com 4 pessoas a bordo, estava com problemas de combustível, havia problemas de mau tempo e as informações de que não teria tido autorização para pouso em razão de manobras militares. O tenente-coronel Carlos Schonhardt, que é do Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aéreos, o Seripa 7 de Manaus, já está na cidade desde quarta-feira, já ouviu o piloto, já ouviu os controladores, ouviu, enfim, as principais pessoas no sentido de levantar as informações e ele já tem um relatório preliminar inicial. Coronel, inicialmente, essas informações de que o piloto não teve a autorização para pouso é procedente? Não, negativo. Após o estudo minucioso das gravações, estudo das degravações por escrito, entrevista de todos os controladores do momento do ocorrido, entrevista com o piloto, com o dono da empresa, nós, após essa análise completa, verificamos que os controladores, eles agiram totalmente certos, né, na condução do mau tempo que se apresentava em Rio Branco, dando as orientações pertinentes, informações em tempo real das mudanças meteorológicas. E nós temos legislações que, uma delas é a ICA 112, que trata de regras de tráfego aéreo, e todos os pilotos têm conhecimento desse documento, e ele prioriza aeronaves para pouso. Então nós temos numa sequência aeronave em defesa aeroespacial, aeronaves em manobra militar, aeronaves transportando enfermo, aeronaves em missão de busca e salvamento, aeronaves em manobra militar, treinamento, aeronaves conduzindo o presidente da República. Depois vem as aeronaves civis, militares, que não estão engajadas nesses tipos anteriores aí. Isso que aconteceu. Quando a aeronave estava aqui vindo para pouso, ela foi informada que ela seria a número 2, seria uma aeronave militar na frente dela para pouso. E conforme nossos estudos e análises, nós pesquisamos e verificamos que caso não houvesse essa aeronave militar, a aeronave civil, Papatangué com aquilo, ele pousaria exatamente no horário do mau tempo. 1 minuto 2 de defasagem da aeronave militar. Se ele permanecesse na espera e fosse fazer a sua aproximação como número 2 em Rio Branco, a defasagem dele para a aeronave militar seria de cerca de 4 minutos. Ou seja, em questão daquele mau tempo, tudo que se apresentou por mais de meia hora, não teria diferença meteorológica para ele, para o pouso. Qual seria a alternativa, nesse caso, com o mau tempo aqui? Então, esse é um problema da nossa região amazônica, o estado do Acre, Roraima, Rondônia e Amazonas, que eu trabalho, nós temos exiguidade de pistas aqui e de pontos de abastecimento. Então, no plano de voo, foi declarado por ele que ele colocou no plano, que a alternativa seria Boca do Acre. Fica cerca de 30 a 35 minutos daqui e ele tem mais uma reserva de combustível para aguardar aqui ou na Boca do Acre. Então, ele tinha esse combustível, só que, infelizmente, tanto o destino dele, Rio Branco, contra Boca do Acre, estava em condições ruins e ele alternou, ainda mudou a sua alternativa, a autoridade do comandante, para Águas Limpas. Então, na realidade, no caso dele, Rio Branco fechado, ele alternou, vou pousar agora em Águas Limpas, também fechado, ele ficou sem local para pouso. E ele optou como comandante, a melhor segurança para a minha aeronave e para os meus passageiros aqui é eu fazer um pouso de emergência numa pista, um pouso local não previsto, que para a gente da aeronáutica configura-se um incidente grave. Ele é analisado, investigado, para nós verificarmos o que levou o piloto a pousar naquele local não previsto e tomarmos medidas de prevenção compatíveis na nossa região. Quanto tempo o senhor acredita que é possível concluir esse seu relatório para que essas causas possam ser identificadas e até mesmo evitadas novas situações dessas? Bom, o nosso trabalho, o relatório de ação inicial tem um prazo de 30 dias, mas o nosso relatório já foi feito nessas últimas 48 horas. Então, voltando agora para Manaus, hoje, na segunda-feira, esse relatório de ação inicial já vai ser emitido para Brasília. E o nosso prazo para relatório preliminar é de 1 ano. Só que nos próximos 15 a 20 dias, esse relatório preliminar também já vai ser mandado para Brasília com as nossas recomendações, que nós tenhamos, mais uma vez, contatos com os nossos governantes,
e que a nossa sociedade saiba que nós precisamos de mais pistas, mais pontos de abastecimento, para dar mais tranquilidade, com o piloto fazer um pouso intermediário, né, e ter mais pontos de abastecimento com tranquilidade. Essas vão ser algumas das recomendações que eu vou passar no nosso relatório de ação preliminar, de ação inicial e também no preliminar, nos dois relatórios, mesmas recomendações. Gerson Rondon para o Gazeta Alerta.